né? Para quem tem marcenaria aí, quem está na live aí com a gente, tem uma marcenaria, sabe que o dia a dia da marcenaria é puxado, né? Você entregar o serviço de marcenaria, a cobrança de clientes. Exige muita dedicação, né? Exige dedicação. muito tempo de trabalho, muita dedicação, muita superação. E aí tem muita gente que entra nesse ramo, né? E tem sonho, imagina que não, que vai ganhar muito dinheiro e que o móvel é caro e que vai todo mundo ficar rico e tal, vai arranjar gente para trabalhar para ele vai ficar de boa, né? Tem muita gente que empreende assim, achando que eu vou colocar os outros para trabalhar e vou estar de férias, né? E o dinheiro vai cair na minha conta. E não é assim. A realidade do empreendedorismo não é esse, né? Quem abre uma marcenaria, quem passa a ser realmente empresário, sabe, principalmente da pequena marcenaria, né? É porque a pequena marcenaria muitas vezes é só o marceneiro, ele trabalha, ele e a mulher, ele e o filho. Muito dele mesmo. Acaba que ele trabalha 12 horas por dia, 10 horas por dia, só normal. que tem muita gente que quer empreender nesse segmento e acha que vai trabalhar 8 horas, vai trabalhar 6 horas. Fala o seguinte, os primeiros 5 anos de uma empresa, seja marcenaria, seja uma oficina ou qualquer empresa, é um período de maturação, um período de evolução. Até porque você, quando abre a marcenaria, você não começa abrindo ela do topo. Você começa de baixo. Começa com uma parafusadeira mais simples, uma máquina, uma serra de bancada, até você evoluir. Então, os primeiros 5 anos, né, é um período de você reinvestir dinheiro dentro da marcenaria. Foi assim comigo, e é assim com muitos marceneiros. Exatamente. A gente passou por essa fase, graças a Deus. Só que eu vejo que realmente essa é a história, né? Você começa pequeno e vai transformando e investindo ali dia a dia. Olha, Everaldo aí, valeu, Everaldo, boa noite. A gente pode toda a turma que tá aí questionar qualquer coisa, né? Colocar perguntas aí também. Observações que a gente vai ver aqui durante a live. Então, assim, o período de... além da curva de investimento que você vai fazendo na marcenaria, você tem também a curva de aprendizado. Uma das coisas que desmotiva as pessoas e elas desistem da marcenaria é a curva de aprendizado. Você demora um certo tempo para desenvolver habilidade com certas máquinas, desenvolver habilidades para executar alguns tipos de projeto. Então, tudo isso leva tempo. E habilidades gerenciais também. Porque o que acontece também, muita gente que começa a investir em marcenaria, o cara é primeiro marceneiro, a grande maioria das vezes, e ele decide ser empresário. E aí há uma grande diferença entre você ser marceneiro e ser empresário. Porque as habilidades que você tem como marceneiro, trabalha para alguém, né, de carteira assinada ou não, por comissão, não importa. As suas habilidades como marceneiro não são as principais habilidades que você precisa ter quando você abre a sua própria marcenaria. Tá? Por quê? Porque quando você para pensar... quando você vira empreendedor, o seu produto ele é importante, né? O móvel que você entrega lá, ele é importante. Só que quando você empreende, você precisa ter conhecimento sobre outras coisas. Por exemplo, vendas. Você é um bom marceneiro, mas você é um bom vendedor? Você conhece bem o seu produto? Você sabe quais perguntas fazer na casa do cliente? E as sugestões? Você sabe dar sugestões? E se a cliente quiser alguns exemplos, quiser uma dica, você consegue falar isso, sabe? Então... existe uma série de habilidades que você precisa ter quando você abre a marcenaria que você, quando é marceneiro, não precisa tê-las, né? Só que quando você decide abrir uma marcenaria, você precisa conhecer um pouco mais sobre isso. Por exemplo, vendas, atendimento ao cliente, aqui, módulo de atendimento ao cliente. Até o Carlos está falando aqui, como calcular o projeto do jeito certo para que para o cliente e não levar prejuízo. São essas habilidades que são necessárias, né? Porque o marceneiro, o cara está lá fazendo móvel. Ele não vendeu, ele não calculou o preço para vender. Quem vendeu foi o vendedor, foi o dono, foi outra pessoa, foi o responsável pelo comercial, né? Ele a demanda chega, ele faz a demanda e ele entrega a demanda. Agora, como calcular isso? Isso aí, o marceneiro não sabe. E a gente tem várias histórias, né, de alunos nossos que caíram nesse problema. O cara é marceneiro durante anos, resolveu abrir a marcenaria, o cara estava tendo essa dificuldade que o Carlos falou aí. Não sei calcular, marceneiro experiente. Né? Por que às vezes tem essa percepção de que eu não sei calcular? Porque é o seguinte, existe no mercado até hoje uma prática muito antiga de você cobrar projeto por metro quadrado, precificar dessa forma. Ainda existe isso. Existe também uma outra prática que também é muito antiga, que é de você precificar
usando ali um multiplicador, material vezes 3, vezes 4, vezes 5. E existe também uma outra forma de você precificar um projeto, que é trabalhar com os custos. Os custos que a marcenaria tem, seu custo de mão de obra e custo de material. E precificar dessa forma. Que, na minha opinião, é o que a gente ensina lá no curso, é a forma mais correta de você precificar. Porque você pode ter projetos com a mesma demanda de material, porém com tempo de execução diferente. Em um você vai gastar uma semana, no outro você vai gastar 12 dias. E às vezes a quantidade de material é a mesma. Então, se eu precifico os dois da mesma forma, consequentemente, eu vou ter menos lucro ou até prejuízo em um deles. Outra coisa, o seu custo da sua marcenaria, ele aumenta ano após ano. Por que aumenta? Porque a conta de luz aumenta, porque a conta de água aumenta, porque o IPTU aumenta, porque o seu aluguel pode aumentar, você comprou uma máquina, N motivos, o seu custo aumenta. Só que você continua precificando da mesma forma, material vezes 3. Por quê? Porque o mercado faz assim. Então, ou seja, nós precisamos, como empreendedores, empresários, enfim, ter essas habilidades para que a gente não caia no ponto no primeiro ponto que eu falei aqui, que são das expectativas versus a realidade.